então direto para o Rio, porque eu vou colocar nessa nossa conversa o Igor Dorileu para falar justamente desta eleição do Flamengo, que aparentemente muito pacífica, né, Igor? Não teve quaisquer problemas maiores e chama muito a atenção, né? O fato de que o presidente anterior, Rodolfo Landim, teve gastos aí na ordem de 3 bilhões para cima, né? Contratando jogadores a rodo, enfim, tentando fortalecer o elenco que perdeu alguns jogadores lesionados na última temporada, mas mesmo diante disso, e também não tem como não colocar nessa equação gestão do Marcos Braz muito complicada nesse último ano e também o efeito Tite, que não foi nada positivo. Na tua visão, você que acompanha esse dia a dia do Flamengo, esses fatores foram os cruciais ou os principais na não eleição do Landim e tendo o Flamengo agora um novo presidente como o BAP? Uma honra estar com o amigo, Igor. É sempre um prazer, Ivan. Boa tarde para você, boa tarde, Pretzel, a todos que nos acompanham. Pois é, aqui nos bastidores a gente viu que foi muito também uma rejeição ao Rodolfo Landim e toda a sua turma que vinha tocando o futebol do Flamengo, além de uma preferência pelo Luiz Eduardo Batista, o BAP. O Landim, com o Marcos Braz como vice-presidente de futebol, teve algumas escolhas questionáveis nessa temporada. Você citou, por exemplo, o trabalho do Tite, que foi levado até um ponto ali que para muitos não deveria ter sido levado, já deveria ter sido interrompido antes. O Flamengo termina a temporada tendo vencido a Copa do Brasil, já com o Felipe Luiz como treinador, mas, sem sombra de dúvidas, foi uma temporada aquém das expectativas. O Flamengo já há alguns anos não disputa o Campeonato Brasileiro até o final, não briga por título, e é algo que todo ano o torcedor rubro-negro vive essa expectativa por ter um dos melhores elencos do país, e, além disso, caiu para um time muito inferior tecnicamente na Libertadores, como já havia sido no ano passado. Na temporada passada, caiu diante do Olímpia do Paraguai e, nesse ano, diante do Peñarol do Uruguai, que acabou sendo goleado pelo Botafogo na semifinal da Libertadores. Então, o torcedor rubro-negro realmente não estava assim, vivendo os melhores dias com o Rodolfo Landim, que encerra, então, a passagem dele de 6 anos pelo clube. Com essa derrota, ontem o Rodrigo Dunche, que era o vice-presidente dele, veio concorrendo como presidente agora, já que o Rodolfo Landim, como disse a Gabi na matéria, não poderia se reeleger, mas caso o Dunche tivesse sido eleito, o Landim continuaria ali nos bastidores do Flamengo, porque ele seria o CEO. Mas foi uma derrota significativa. Foram mais de 3 mil votantes e o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ganhou com uma diferença de quase 500 votos. Então, uma diferença considerável, e ontem mesmo o BAP falou um pouquinho sobre os planos dele, lembrando que o BAP participou da gestão do Landim e também do Bandeira de Melo. Então, uma figura política que já vem rondando o Flamengo aí há alguns anos e tem na equipe dele vários profissionais que fizeram parte dessas últimas gestões também, como vice-presidente, o Flávio Willemann, que trabalhou como vice-presidente jurídico durante toda a gestão do Bandeira de Melo. Então, a equipe do BAP é uma equipe, não é uma equipe nova, é uma equipe que já está ali no Flamengo, não estava atualmente, mas passou recentemente, seja na gestão do Bandeira de Melo, seja na gestão do Rodolfo Landim. E aí o BAP já falou um pouquinho sobre algumas questões do futebol rubro-negro, que é o que desperta mais a curiosidade do torcedor. Primeiro, ele confirmou o Felipe Luiz como treinador para o ano que vem. Houve ali um boato, um disse-me-disse sobre a situação do Felipe Luiz um pouco antes da eleição. O BAP disse que precisaria conversar, ver, mas ele confirmou então o Felipe Luiz como treinador do Flamengo para o ano que vem. Além disso, a informação que a gente tem é que o próximo diretor de futebol do Flamengo será o português José Boto. Ele que trabalhou em clubes como o Benfica e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Nunca trabalhou no futebol brasileiro, mas vai vir para ser o diretor de futebol desse Flamengo a partir do ano que vem. Lembrando que o BAP toma posse na próxima quarta-feira, no dia 18. E logo na primeira declaração dele depois de eleito, já começou a falar nos primeiros objetivos. Entre eles, construir um novo estádio do Flamengo, o estádio próprio, e ganhar tudo. Essas foram as palavras do BAP, Ivan. É interessante, né, Pretzel, que quando o Igor destaca, né, alguns desses integrantes da equipe já fizeram parte de outras gestões. E o próprio BAP, a gente até também conversava aqui fora do ar, fez parte da gestão do Bandeira de Melo, na área do marketing e nas relações institucionais e internacionais com o Landim. Isso é normal do futebol brasileiro, né? Essas fragmentações que ocorrem políticas, gerando novas chapas e gerando novos grupos eleitorais. São verdadeiros grupos políticos, né? Aliás, virou uma política clubística no Brasil inteiro.
Então, quando a SAF aparece no caso do Botafogo, a parte política ela acaba. No Flamengo, isso existiu durante toda a gestão do Landim, tanto é que o BAP e o Landim racharam. Mas e aí? Isso aí interessa? Claro que não, o que interessa é o Flamengo, essa que é a realidade. Mas você fica nesse retalho político e não pensa na instituição. Então, eu acho que houve uma acomodação do Landim, o Igor trouxe os dados. O Landim ganha, em 2019, aquele timaço do Jorge Jesus, né? Foi campeão da América e campeão brasileiro. Em 22 ele é campeão da América e ele é campeão da Copa do Brasil. Em 21 ele ganhou o Brasileiro, né? Em 20 na realidade ganhou o Brasileiro. Então é o seguinte, ó, a trajetória dele para títulos foi boa? Eu imagino que sim, mas os 2 últimos anos, perto do que são as finanças do Flamengo, perto do que é o elenco do Flamengo, esses 2 últimos anos praticamente enterraram uma possibilidade do Landim fazer o sucessor. Por quê? Porque houve uma grande acomodação. Essa que foi a realidade, achando que vai ganhar tudo a hora que quiser. Mas eu queria saber de ti, meu caro Igor, sempre um prazer falar contigo, se já existe algum reforço encaminhado, porque a gente vive disso, né? Projeção. Técnico é o Felipe Luiz. Mas e time? Saída de alguém, chegada de alguém? Você já tem uma ideia? O BAP já mencionou alguma coisa, meu caro Igor? Olha, Pretzel, sempre um prazer falar com você também. A tendência é que o Flamengo não seja tão agressivo nessa próxima janela de transferências, até porque não deve perder tantos jogadores. O BAP ainda não chegou a falar sobre reforços, o que a gente sabe mesmo é dessa parte mais fora de campo, com o Felipe Luiz mantido como treinador e o José Boto, português, chegando para ser o diretor de futebol. Mas quanto aos jogadores, o Flamengo não deve ter uma janela tão agressiva, até porque não vai perder tantos atletas assim, pelo menos aqueles titulares. Dos jogadores mais importantes, talvez o único a sair seja mesmo o Gabigol, que se despediu nesse último domingo do Flamengo. E o Flamengo também, para esse 2025, não vai ter tanta grana em caixa assim para investir em contratações. E essa foi até uma questão que foi bastante criticada em relação à gestão do Rodolfo Landim nessa reta final, porque acabou gastando bastante nesse ano com contratações, como por exemplo no Alcaraz, meia argentino, que ainda não se firmou pelo Flamengo, e deixando o caixa, entre aspas, esvaziado para o ano que vem. Então a tendência é que o Flamengo não seja tão agressivo assim na janela de transferências por esses 2 fatores. Primeiro, por ter uma base já montada e não perder tantos atletas assim, e segundo, por não ter tanto dinheiro em caixa para investir. Sabe-se que o Flamengo vai atrás de um centroavante, até porque com a saída do Gabigol e o Pedro ainda lesionado, o Flamengo vai precisar de um camisa 9. O Flamengo tem o Carlinhos no elenco, que veio do Nova Iguaçu, foi destaque no Campeonato Carioca, mas acabou não rendendo. Tem também o Bruno Henrique, que faz essa função, mas o Flamengo deve ir mesmo ao mercado em busca de um camisa 9, pelo menos para esses primeiros meses, para ocupar a vaga que é do Pedro. Mas não vai ser um Flamengo que nem em 2019. A gente lembra que você falou sobre o início da gestão do Rodolfo Landim. Landim é eleito no final de 2018, assume ali nas últimas semanas de 2018, e em 2019, naquela virada de ano, faz uma janela super agressiva. Traz Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, monta pelo menos metade daquele Flamengo que ganhou tudo em 2019. No meio do ano chegam mais alguns jogadores, como Felipe Luiz e o Rafinha, mas enfim, já monta a base desse time que foi muito forte. O BAP, assumindo agora, não deve gastar tanto assim em contratações por esses 2 motivos que eu citei. Não tem esse tanto dinheiro em caixa e também não tem a necessidade de buscar tantos reforços assim para o time titular. Acho que o foco deve ser mesmo um camisa 9, pelo menos nesse período aí que o Pedro está lesionado, viu, Pretzel?